Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma resolução de uma questão aqui de concurso. Aqui é a questão 19 da prova para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Foi realizada no dia 10 de março de 2022, o censo 2022 do IBGE e foi feito pela banca FGV. Bom, essa questão é uma questão de soma e subtração de frações, que é uma questão que, quando a gente sabe o conceito, é uma questão basicamente simples, não exige muita interpretação. Então a questão fala o seguinte, questão 19, seja x igual a 1 mais 1 sobre, ou 1 dividido por 1 mais, aí depois 1 sobre 1 menos 1 sobre 3. Então são várias frações em uma só que a gente tem que fazer as operações que se seguem. Então, como é que a gente resolve? A gente sempre resolve pela a da parte mais de baixo do denominador, ou seja, a gente sempre vai resolver a mais inferior, que no caso é essa daqui. Se tivesse outras cá embaixo, a gente ia começar resolvendo por ela. A gente não pode resolver logo por aqui 1 mais 1, porque aqui tem uma boa parte para resolver antes. Então, primeiro a gente resolve essa parte aqui, essa pequena parte. Então, fazer aqui do lado, aqui tem 1 menos 1 sobre 3. Então aqui é uma subtração de frações. Por que é uma subtração de frações? E cadê a outra fração? A outra fração está aqui. Sempre um número, quando não tem nada embaixo, ele tem um 1 aqui. Só que 1 dividido por 1 é 1, então a gente não coloca, mas aqui tem 1. Então aqui são duas frações e uma subtração de fração. Numa subtração de fração, a gente pode fazer de forma rápida, fazendo a multiplicação entre esses dois números. No caso aqui, 3 vezes 1 dá 3. E como é que a gente procede depois? A gente faz o seguinte, a gente pega esse número, divide pelo de baixo, pelo denominador, e multiplica pelo de cima, o numerador. Então isso aqui a gente divide por esse, e o próximo passo a gente multiplica pelo de cima. E o resultado a gente coloca aqui como o primeiro termo. Então aqui, 3 dividido por 1 dá 3, e multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Aí coloca o sinal que está aqui no meio, seja menos ou seja mais, no caso é menos. Agora a gente vem pelo outro termo, pelo outro número, então faz o mesmo processo. Divide pelo de baixo, divisão, e multiplica pelo de cima, multiplicação. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e o resultado a gente multiplica pelo de cima. 1 vezes 1 dá 1, então aqui é 1. Então isso aqui é igual, a gente conserva o de baixo e faz 3 menos 1 dá 2. Então, essa fração aqui, essa parte aqui dá 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então eu vou reescrever aqui, x igual, reescrevendo tudo, só que no lugar que está 1 menos 1 sobre 3, vou colocar aqui 2 terços, porque eu já fiz. Então aqui eu fico 1 mais 1 sobre 1, eu repito, mais 1 aqui, sobre, aqui 2 sobre 3. 2 sobre 3. Pronto. Observe que no início eu falei que era soma de frações e subtração de frações, mas olha o que aparece aqui, aparece também divisão de fração. Eu vou colocar aqui do lado novamente, aqui está 1 sobre 2 sobre 3. Então, essa fração aqui em cima, sempre quando não tem nada, aqui tem 1, então é 1 sobre 1 dividido por 2 sobre 3. Então, isso aqui é uma divisão de frações. Então, como é que a gente fica? A gente faz o seguinte, a gente conserva a primeira, que no caso aqui é 1 sobre 1, e multiplica pela segunda invertida. Como é isso? Então, eu vou conservar aqui 1 sobre 1, eu conservo. E a segunda, que é a segunda fração, eu inverto ela. O que está embaixo passa para cima e o que está em cima passa para baixo. Então, o 3 fica aqui em cima e o 2 fica aqui. Quando eu inverto, eu faço a multiplicação. Ó, conservei a primeira, 1 sobre 1, e multipliquei pela segunda invertida. A segunda invertida, o 3 passa para cima e o 2 para baixo. Então, na multiplicação, relembrando, a gente multiplica a parte de cima com a parte de cima e a de baixo com a de baixo. Então, 3 vezes 1 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Então aqui resolvi essa parte aqui, certo? Então vou repetir novamente o que eu não fiz. Então eu conservo x igual a 1, mais esse 1 eu conservo, sobre esse 1 eu repito, mais essa parte aqui eu já resolvi aqui do lado, que é 3 sobre 2. Pronto. Novamente eu me deparei com uma soma de frações. Vou fazer aqui do lado novamente. 1 mais 3 sobre 2. Aqui não tem nada, mas
quer dizer, aqui não aparece nada, mas tem 1 sempre. Então aqui eu faço a multiplicação dos dois termos de baixo, sempre na soma ou na subtração de frações. O jeito mais fácil da gente fazer, a gente multiplica os dois números de baixo, 2 vezes 1 dá 2, coloca aqui embaixo no denominador, passa o traço, aí vem aqui, divide pelo primeiro termo, pelo de baixo, e multiplica pelo de cima. Então, divido aqui e multiplico aqui. Então, 2 dividido por 1 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui 2. Coloco o sinal que está aqui, que é mais. Agora, eu venho pelo daqui. Divido por esse de baixo e multiplico pelo de cima. Então, aqui é divisão e aqui multiplicação. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes 3 dá 3. Então, isso aqui fica igual, eu faço a soma, 3 mais 2, 5, e embaixo 2, 5 sobre 2. Então, tudo isso daqui, já fiz do lado, é 5 sobre 2. Então, novamente, eu venho aqui, repito, então, x igual a 1, mais o 1 em cima, e embaixo 5 sobre 2, certo? Pronto. Novamente aqui, ó, eu me deparei com uma divisão de frações. Então, eu vou repetir aqui, 1 sobre 5 sobre 2. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Então, isso aqui é igual. Conserva a primeira, que é 1 sobre 1. Na divisão, eu sempre faço o mesmo processo. Conservo a primeira, 1 sobre 1. E multiplico pela segunda invertida. Em vez de ser 5 sobre 2, é 2 sobre 5. Sempre esse processo. Então, aqui 2 vezes 1 dá 2. E 5 vezes 1 dá 5. Então, ficou 2 sobre 5. Então, eu venho cá novamente para cá. Então, fico com x é igual a 1, eu conservo, mais... Tudo isso daqui eu já fiz aqui do lado, é 2 sobre 5. Pronto. Então, por fim, eu tenho a última soma de frações, porque aqui tem um 1. Então, eu faço que aqui eu fico x igual, passo o traço, multiplico os dois números de baixo, 5 vezes 1 dá 5. Aí faço sempre a regrinha, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 5 dividido por 1 dá 5 e 5 vezes 1 dá 5. Coloco o sinal que está no meio, mais. Agora, pelo outro termo, 5 dividido por 5 dá 1 e 1 vezes 2 dá 2 dá 2. Então, isso aqui é igual, passo o traço, conservo o 5 embaixo e faço a soma. 5 mais 2, 7. Então, a fração final é 7 sobre 5. Só que a resposta não está em termos de frações, está em termos de números decimais. Então, eu vou fazer agora a divisão 7 sobre 5. Vou fazer aqui do lado. 7 dividido por 5. Observe que essa questão envolve vários assuntos diferentes, principalmente a divisão, que é um assunto básico. Então, 7 dividido por 5 dá 1. Eu faço aqui 1 vezes 5, 5. Eu coloco 5 aqui e faço a subtração. 7 menos 5, 2. Então, sobrou 2. 2 dividido por 5 não dá. Eu faço o quê? Eu acrescento o 0 aqui para poder dar. Só que quando eu acrescento o 0 aqui, eu acrescento uma vírgula na resposta. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Então, a resposta certa é 1,4, que é a letra C. E é isso a questão. Eu fiz um pouco passo a passo para a gente poder entender todos os passos, mas vocês poderiam ter feito já pular etapas. Em vez de fazer aqui passo a passo, vocês poderiam ir já substituindo aqui. Eu fiz só para a gente clarear as ideias, certo? Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.